Pronto. Então, novamente, boa noite. Vamos dando aqui um momentinho de quietação para o espírito, né, se fazer presente, fazer o desdobrar aqui da consciência. Então, vamos lá. Hoje nós vamos pegar o título Cristo como a consciência da humanidade, página 31. E por que eu trouxe esse título hoje? Porque nós estamos vivendo um momento único, né, da humanidade, nunca antes visto. Tem a ver aí com o despertar, né? Não vamos dizer que talvez seja um despertar em massa, né? Colocando uma proporção assim, vai, 90%. Não, eu acredito que seja bem menos, né? Mas há um movimento aí que está sendo feito. E nós vamos falar como que isso está ocorrendo, né? E por quê? Baseado no Joel e baseado no Curso em Milagres também. Então, nós vamos falar assim, um pouquinho do despertar em si, né? Que eu, no meu ponto de vista, eu, como experiência particular, não vou dizer por ninguém, mas eu vou falar por mim, tem alguns relatos próximos, né, de pessoas próximas também que passaram por isso. O despertar, né, que é um chamado interno, que é um chamado da alma, do espírito, ele ocorre primeiro para fora, né? O que seria esse despertar para fora? Boa noite, Maria Cecília. O que seria esse despertar primeiro para fora? Então, a pessoa que está ali num processo automático, né, do dia a dia, que ela está aqui vivendo, né, a sua vida aqui de forma mecânica, automática, ela não está ainda percebendo o que é essa configuração, né, essa configuração terra, essa configuração que mundo, né, e até o universo. Então, ela está ainda adormecida ali nos padrões sociais. Então, ela cumpre um padrão. Então, ela acorda, vai trabalhar, passa o dia trabalhando, chega em casa, então tem o sistema ali, né, de família, de se reunir, televisão, aí chega no final de semana, ela vai curtir, vai fazer o lazer, né? Então, seria basicamente isso. Então, ela vive desse jeito. Quando o despertar ele começa a acontecer, e eu acredito que deva ser por fases, né? É um processo, mas aí a gente levando para o nível espiritual, não é igual para todo mundo, né? Então não é uma regra, pode existir aí um despertar instantâneo, onde a pessoa saia desse adormecimento aí, desse coma e pode ir direto para o despertar final, como não. Então, nós estamos falando aqui de um geral, tá? Esse despertar para fora, ela começa a ver a sociedade de forma diferente, ela começa a ver o mundo como ele realmente é, com toda a sua complexidade, com os desafios que tem, com as manipulações, como é que funciona o sistema aqui de dual, né? Então, ela se depara com uma certa verdade ali, né? Que ela não se dava conta antes, né? O jogo de poder, né? Os equívocos dos irmãos, né? Tanto é que eles ficam falando o jogo das trevas contra a luz, né? Aí a gente tem aquela famosa frase: a luz venceu. E fica no a luz venceu. E, na verdade, a luz nunca está combatendo nada, né? Não existe isso. A gente até acredita no começo desse despertar, porque é um, é uma repetição, né, de discurso, né? Mas isso não existe, é um equívoco, porque trevas é só ausência de luz. Então, esse desdobrar aí da consciência que vai revelando luz, né? Então, esse despertar para fora, ela começa a ver como é que funciona isso aqui, e aí choca. Então, ela vai entrar num conflito ali de ver que aquele mundo ilusório, romântico, que ela achava que, existe, que era aquilo, não existe, né? Tem outras coisas ali, né? Então, ela pode entrar num conflito interno, vai entrar numa ansiedade, numa depressão,
né? Vai querer combater, né, as trevas, né? Porque ela acha que precisa lutar contra isso, então ela vai fazer esse movimento, e é normal, porque ela está ainda num processo interno ainda de descobrimento, e ela vai entrar nesse sistema, que é o que a gente está vendo hoje, né? Esse cenário que nós estamos vendo, não só aqui no nível Brasil, mas no nível mundo, é o que está acontecendo, né? Então, isso é um olhar para fora ainda. Só que é interessante que, quando o Joel ele fala assim nas obras que a gente, quando escuta um chamado interno, né, que é o chamado da alma e do espírito, você começa a fazer um movimento de benevolência, né? Boa noite, Jéssica. Então, quando você ouve o chamado, né, da consciência, do desdobrar da consciência do espírito, você começa a ser inclinado para viver uma vida mais de benevolência. Então, você começa a ver que furtar não é de Deus, matar não é de Deus, né? Você cometer atos contra si ou contra o outro não é um ato de benevolência, não está ligada com o amor, né? E aí você começa a ser corrigido nesse caminho. É o que Joel fala. Então, o início do despertar, que é esse despertar para fora, ele te convida para esse sistema, tá? Então, esse é o primeiro despertar. Aí nós temos uma segunda etapa, que aí pode ser realizado nessa existência, como pode ser realizado numa outra. Aí a gente não sabe o plano individual de cada um, o plano é perfeito, não é uma regra, né? Mas geralmente tem pessoas que fazem tudo numa existência só, outras vão concluir em outras, né? O segundo despertar, que é o despertar real, ele é para dentro. Então, eu saio, começo a ver que esse mundo é ilusório, que ele não tem realidade, né? Não é a minha verdade, é uma ilusão isso aqui. E aí eu escuto um chamado que me leva para dentro, que é aquilo que o Jung fala, né? Quando eu olho para fora, eu sonho, quando eu olho para dentro, eu desperto. Esse é o verdadeiro despertar. Que aí eu vejo que eu não tenho que lutar, não existe essa coisa de luz contra as trevas, né? Boa noite, Aparecida. E aí esse despertar para dentro, ele é muito mais doloroso do que o despertar para fora. Muito mais. Muito mais. Por quê? Porque quando eu estou despertando para fora, eu ainda estou identificado com o eu estou identificado com o personagem ainda. Então eu preciso fazer movimentos, eu preciso lutar, eu preciso confrontar as trevas, né? O mal, o maligno, né? Quando eu vou para dentro, eu vejo que só tem consciência. Não existe nada manifestado fora da consciência, né? E aí começam os conflitos internos, né? Essa desconstrução do eu, essa desconstrução do personagem, e a verdade é que eu não preciso lutar contra nada, porque a única coisa que existe é luz, é consciência e luz, né? Peraí, gente, só um minuto. Pronto. Então, aí a gente retomando, esse despertar para dentro é o Cristo interno, né? Que tá te convidando para você, né? Permanecer no ser. E aí, num trecho do Joel, no livro, nesse livro, Vivendo pela Graça, tem esse título, que chama Cristo como a Consciência da Humanidade, na página 31. E eu vou ler ele agora para vocês entenderem o movimento que está sendo feito, já não é de hoje, né? Essa segunda vinda é a mente crística. A primeira vinda foi ao físico, né? Ele veio para curar a mente, ele veio para inserir a mente dele na nossa. Ele veio para estender a mente dele. Então, aquele processo que ele fez da crucificação, depois ele fez a ressurreição, aquilo foi justamente para fazer o processo de cura
de todos os irmãos, de todos aqueles que estavam equivocados, porque antes dele não tinha como acessar o Espírito Santo. Mas naquele momento que ele se propôs a vir e a entender isso aqui, transcender essa mente, que é o que ele já fez a cura de toda a humanidade. Todos os seres, todos os humanos agora possuem o Cristo interno. Então, o que significa isso? Que nós podemos voltar através do Espírito Santo, através da mente crística, que foi ele que inseriu isso aqui. Há um relato aí do Hélio, né, no vídeo Akhenaton, que ele diz que essa foi uma primeira tentativa, né, de Cristo de ancorar na mente de Akhenaton para preparar o caminho para realizar essas mudanças, mas não foi concluído. Então ele veio naquela época, né, veio uma segunda vez, que é considerada a primeira, e aí ele conseguiu concluir. Então o Curso em Milagres ele traz isso. Tá? Não sou eu que estou falando, isso está na obra do Curso em Milagres, que a partir do momento que ele veio e conseguiu fazer essa mudança, ele já ancorou a parte crística dele em todos os irmãos. Então, a gente agora tem a possibilidade de acessar o espírito, né, a verdadeira consciência, para a gente poder transcender isso aqui. E aí eu vou ler essa parte aqui do Joel para vocês. Olha só o que Joel fala no primeiro parágrafo, hein? No passado, pensamos na vinda do Cristo a consciência individual como uma experiência rara, mas foi-me dada a revelação de que estamos no início de uma nova era. Olha isso. Essa obra aqui, com certeza, foi escrita antes de 64. Nós estamos em 2022. Então, Joel, ele já tinha essa revelação com ele, né? Que chamaremos de a segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo à Terra como a consciência de toda a humanidade. Aí ele complementa. Hoje, o Cristo está sendo estabelecido como a consciência universal e estamos testemunhando na Terra algo que nunca existiu antes. Agora é menos possível do que nunca que as pessoas façam o mal. Mesmo que só pensem em fazer o mal, a repercussão recai sobre eles. Então, ele está falando o seguinte, que aqui ele está pela lei universal da causa e efeito. Né? Em outras palavras, já há suficiente Cristo estabelecido como consciência humana para que o mero pensamento de fazer o mal seja suficiente para repercutir no pensador. Então, o que ele quer dizer? Que essa semente, né, talvez a gente possa dizer centelha divina, que foi inserida, ela já é um fagulho ali de luz o suficiente para que aquele que esteja equivocado, ainda que não acertou o caminho, ele vai em algum momento refletir sobre o que ele está realizando aqui, né? Como equívoco. Na vida tridimensional, ou seja, na vida 3D, em que nascemos, as pessoas podem fazer todo tipo de mal e sofrer muito pouca punição. Né? É por isso que, por tantas gerações, houve guerras, escravidão e desumanidade do homem para com o homem. Nunca houve uma guerra justa. Todas as guerras já travadas foram malignas e os perpetradores não sofreram. Ainda, né? Apenas as vítimas sofreram. No entanto, agora há o suficiente de Cristo atuando na consciência humana para vingar imediatamente aqueles que cometem erros. Não é o Cristo vingando-se dos perpetradores do mal, são os perpetradores que estão fazendo sobre si mesmos a penalidade dos seus próprios pensamentos, motivos e ações. Então, o que ele quer dizer aqui? A pessoa ela entrou pela lei do universo, né? Ela entrou pela lei da causa e efeito que ele fala nas obras, que é o tal do karma. Depois ela começa a ser ajustada por essa consciência crística, que é um chamado, porque esse chamado ele não cessa, ele continua, até a pessoa se dar conta de que há algum equívoco ali, né? Não está conforme a benevolência, porque se
Deus é amor, né? É paz, é harmonia, é beleza, isso tem que ser revelado, né? E quem é que faz esse chamado? É a própria consciência se desdobrando. Mas o Cristo interno, ele continua a chamar a pessoa. E ela vai escutar em algum momento. Então, esse momento que nós estamos vivenciando, né, e presenciando, mesmo que ainda tenha um equívoco de polaridades, né, de pares de opostos, de luz contra as trevas, que a gente escuta muito, né, está equivocado, ainda assim está havendo uma correção ali no inconsciente. Está sendo puxado para fora, no sentido de esse lado aqui está cometendo equívocos, então tem que ser corrigido, né? Tanto é que isso é gradativo, não é de uma vez só. Vai levar muito tempo ainda, né? Nós temos um caminho muito longo para percorrer, mas já iniciou. E o momento é agora. Por isso que a gente escuta, né, alguns mestres aí, tanto do Advaita, até o curso em Milagres, né, e outros que trazem aí o não dualismo, que o momento é agora. Por quê? Porque o inconsciente coletivo está tá sendo mexido, está sendo convocado a olhar para o que está acontecendo e para o que está, né, sendo feito. E aí você começa a corrigir o caminho. Então, esse despertar para fora é o início, não é o fim, mas é um começo. E desse começo, talvez nessa existência, ou na próxima, né, ou em outras, essas pessoas que já iniciaram o percurso agora dessa correção, elas vão continuar, porque isso vai fazendo um ajuste interno. A consciência ela não tem como, como é que fala? Se eu estou expandindo, eu não posso retrair, né? Então, assim, falar que a consciência expande, eu posso estar trazendo uma dualidade aí de que ela pode depois se retrair, ela não retrai. Uma vez a consciência se desdobrou, uma vez ela se desdobrou sobre a ignorância, que é o eu, né, que na verdade é falta de conhecimento, ela não tem como regredir. Então, por isso que quando a gente entra aqui de novo na samsara, com a memória apagada, e aí você vai percorrendo um caminho de busca, né, quem estudou o Sandro sabe, né, da jornada dele, e até muitas das nossas, a gente passou por vários lugares, é exatamente isso. Você vai escutando o chamado, mas você não sabe bem o que é. Então você começa a experimentar tudo. Você passa ali pelas religiões, pelas doutrinas, né? Por vários mestres, gurus, até que chega um momento que você fala, ah, achei, o final é esse. E Joel é o final. Advaita é o final. O Curso em Milagres é o final. É o começo do fim. Acabou. Esse é o retorno. Por isso que é tão difícil a gente permanecer nesse caminho, porque ele exige devoção e entrega. Mas, assim, você não vai regredir mais. Então, se não concluir agora, pode ter certeza que na próxima, as chances disso se finalizar são muito grandes, né? Então, esse despertar que nós estamos vendo agora, essa crise, esse caos que está acontecendo, essa batalha, está dentro da gente. Não existe uma batalha externa, existe uma batalha interna. E essa batalha interna é justamente o escutar do Cristo. Não que ele está chamando para que haja conflito de ataque ao irmão, não é isso. Mas algo está sendo mostrado ali, colocado em luz, para que a gente enxergue aonde a gente quer chegar, aonde eu quero estar, que valores e princípios eu estou defendendo, o que né, eu quero realizar na minha vida, né? Por onde eu quero, que caminho eu quero seguir. Começa assim. Então, eu não é que eu não posso. Na verdade, a consciência ela nunca vai fazer
um processo instantâneo se o ser não estiver preparado para não colapsar. Então, é tudo um plano perfeito, né? Só vai ser desdobrado o suficiente para que aquele indivíduo que ainda está identificado consiga fazer o processo. Então, nada do que acontece é sem consciência, é sem a presença. É tudo observador, é tudo a testemunha fazendo o processo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, abre o microfone, tá? Então, eu senti o chamado, né? Por quê? Porque nós vamos enfrentar aí alguns períodos de caos, um pouco mais acentuados do que a gente está acostumado, né? Haverá, assim, uma ruptura, né, significativa na sociedade, no inconsciente coletivo, onde nós seremos convidados, né, a escolher e a fazer as transformações que a gente se propôs a fazer. Aí vai da escolha, se eu quero fazer agora ou eu quero fazer depois. Porque assim, como diz o curso Milagres, o curso é obrigatório até que você escolha fazê-lo. O que significa isso? É para todo mundo, mas não é para todo mundo ao mesmo tempo. Então, você vai fazer essa transformação. Pode não ser agora, mas você vai fazer. A ascensão é garantida. Então, esse processo, né, que nós estamos passando, o Joel, ele cita nas obras dele. Tem uns trechos muito interessantes no livro Um Parênteses na Eternidade. Ele fala da questão social, ele fala dos governos, ele fala da interação, né? Então, assim, Joel, ele aborda todas as áreas da vida, não é só o espiritual, ele fala do tridimensional, ele fala dos equívocos ainda, né, da humanidade, que é o que a gente está presenciando agora, né? Então, assim, é a gente estender a mente do Espírito Santo para essas mentes dos irmãos, né? Pedir que seja estendido o Espírito Santo sem julgamento, sem comprar nada como verdadeiro, mas não negar a realidade, porque isso está ocorrendo, né? Então a gente não vai negar o que está acontecendo, porém eu vejo isso como um distanciamento, como um observador de um teatro, de uns bonecos que estão participando ali, porque tudo está acontecendo aonde? Na mente. É uma projeção da mente, né, que está acontecendo nessa configuração, está tudo dentro de uma mente, né? Mas quem já está com a consciência mais desdobrada aí, consegue enxergar isso a partir de um prisma já de que eu não dou realidade para isso no sentido de mais peso que a presença, mas eu também não nego, né? Porque a gente vai ter que saber lidar com as situações que vão surgir. E aí é onde entra o discernimento espiritual e o momento de você colocar em prática o que você estudou. O que você leu, o que você escutou. Aí, aí sim é o momento realmente do teste, né? Embora a consciência não testa ninguém, mas vai ser testado entre ego e self. O quanto você vai estar nesse lugar aí de identificação com o caos ou a identificação com a paz. Então, eu interajo com este mundo sem ser deste mundo no sentido de eu não compro isso aqui como sendo verdade última, mas eu tenho discernimento para saber o que eu tenho que fazer através do Espírito. Aí entra a entrega da mente para o Espírito Santo, né? Ou para o Espírito, digamos assim. Tudo bem, gente? Se ficou confuso ou se não entendeu alguma coisa, vocês perguntam aqui ou pode ser depois, não tem problema. Então, gente, é importantíssimo o que está acontecendo agora, sabe? A gente presencia, assim, transtornos, né? Muitos transtornos emocionais, transtornos mentais, físicos, né?
Talvez o melhor de nós será exposto, como também as sombras. Então, é realmente aqui, nessa configuração, um jogo de dualidade, né? Mas quem já chegou aqui, chegou no Joel, chegou no puro não dualismo, chegou no curso Milagres, já sabe o que é isso, né? E aí a gente entende o seguinte, não existe uma batalha externa, não existe só uma batalha, que é a minha batalha na minha mente, que está projetando essa batalha externa. Por isso que a gente não julga, né? E tá lá, nem eu te julgarei, né? Por quê? Porque essa batalha é interna nossa, não é de ninguém de fora. Posso tirar um aqui que o Zoom está me dizendo do tempo já. Então, daqui para frente a gente vai lidar aí com questões, né, sociais, questões internas nossas, questões no meio que a gente vive, que tem pessoas que não estão ligadas nesses estudos que a gente faz, nesse lugar que a gente já se colocou, e aí a gente vai ter que ter jogo de cintura, vai ter que meditar, vai ter que colocar em prática o que o Joel ou alguns mestres, né, que já entenderam isso aqui trouxeram, mas é necessário, né, gente? Não tem outro caminho. A, a escolha já foi feita, né? A escolha foi feita, né, por essa mente, né? E tem aquela questão do ou é pelo amor ou é pela dor, mas essa desconstrução aí, muitas vezes precisa ser de um jeito que não, né, não tenha como evitar o sofrimento, né? Porque ainda está identificado e está tudo certo. Não tem nada de errado. O plano, ele é perfeito. Porque é só a consciência manifestada, né? É a aparência da consciência que está atuando. Então, a gente vai olhar a partir dos olhos do espírito, né? Sem se identificar, né? Porém, a gente vai ter que ajudar algumas pessoas, a gente vai ter que acolher pessoas sem julgamento, a gente vai ter que estender aí compaixão, né? E olhar para o outro, vendo que a batalha do irmão também é sua, né? Não tem nada separado, só existe a mente e a consciência. Mas eu achei esse trecho do Joel sensacional, porque ele captou mesmo a verdade sobre o Cristo, que já foi revelada, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade aí de levantar o Cristo no irmão, né? Não só em nós, mas no irmão. Então, esse é o verdadeiro erguer o Cristo no outro e em si. Essa é uma oportunidade, né? Alguma dúvida, gente? Tem alguns minutinhos aqui Não, para fazer perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida. não, Vanessa, eu inclusive ia até perguntar para você, porque eu só, assim, curso de milagre eu não conheço, assim, conheço de ouvir falar, né? Você e outras pessoas, mas conheço o Joel. Aí eu ia falar, seria isso, no caso, então, levantar o Cristo, né? Porque eu sei levantar o Cristo, mas você respondeu logo em seguida aí. Obrigada, tá? Nada, Gratidão. imagina, é isso mesmo. É erguer o Cristo agora. Porque é só o que tem, é somente crística. Mas como está ainda equivocado, o indivíduo aqui que está identificado com esse eu, ele não consegue olhar para esse lugar ainda, né? E tá tudo bem, né? É que nem o curso fala, é para todo mundo, mas não todo mundo de uma vez só, não dá, sabe? Nem todo mundo está preparado, assim como nós não estávamos há um tempo atrás, né? Talvez numa outras existências, né? Por isso que não dá para julgar, porque nós estivemos nesse lugar aí, em algum momento lá atrás, nós estivemos nesse lugar. Então a gente não entra no julgamento, porque julgamento é do ego, né? Então, se só existe o Cristo, se só existe a consciência manifestada, não tem por que a gente temer nada, porém, como é um paradoxo, eu estou aqui, então eu vou lidar com isso aqui,
pelo ponto, né, pela percepção do Espírito Santo, não pela percepção do eu. Tá bom? Gente, tem só mais uns 3 minutinhos. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, né? Véspera aí de eleição agora nesse final de semana, né? E aí eu falei, acho que é muito válido que esse trecho caiu assim na minha mão há uma semana e eu achei sensacional. Falei, o Joel captou muito bem o que já vem sendo dito ali, né? Pelo curso, pelo Advaita. E eu falei, não, isso tem que ser compartilhado, porque antes não era possível. Né? Ele fala, não tinha Cristo suficiente, agora tem. Então, quando eu olho para o outro, para o irmão equivocado e peço para estender essa mente, ele recebe. Ele pode ainda, no campo relativo, no campo material, continuar equivocado, mas não tem problema. Porque em algum momento aquilo vai ser dissolvido. Né? Mas é nossa, digamos, não vou dizer obrigação, mas é nossa função aqui como irmão, porque o céu ele não é completo sozinho, né? Sendo só com um, ele só é completo com todos. Esse é o nosso papel, digamos assim, é um chamado, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês do Joel, tá? Se alguém tiver dúvida, depois vocês perguntam lá no WhatsApp, ou pode deixar lá no Telegram também. Então eu queria agradecer a presença de vocês, obrigada por vocês terem vindo em mais uma aula. Né? Espero que Muito bom, Vanessa. Agradeço. Obrigada, Andréia. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus. E a gente se encontra na próxima semana aqui de novo, tá? Tá bom. Beijo. Obrigada, boa noite a todos. Fica com Deus. Até Boa mais. noite a todos. Gente.